E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos nós no capítulo 19, intitulado Ideoplastia. E, com certeza, vamos entrar no outro subitem, que é em outros fenômenos, porque o capítulo anterior, do programa anterior, nós aproveitamos para abordar o tema que André Luiz é magistral quando ele fala em mediunidade e responsabilidade. Ele fala isso, né, de uma forma assim muito, muito bonita, muito clara, né? E aí vimos, né, na questão do fenômeno de efeitos físicos, na questão da materialização, na questão da ectoplasmia, né? E agora ele vai estudar essa questão da responsabilidade, da mediunidade responsável em outros fenômenos. E aí ele fala, idênticos fenômenos com a ideoplastia por base são comuns na fotografia transcendente em seus vários tipos. E aí eu vou só dar uma paradinha aqui para falar para os amigos assim um livro que eu acho belíssimo. E nós temos essa obra muito interessante. Primeiro, né, é o Trabalho dos Mortos, o livro do João, do Dr. Nogueira de Farias, que é editado até pela Federação Espírita Brasileira, em que mostra o trabalho da médium Ana Prado, médium de materialização, lá do Pará. E é muito bonito que é a materialização, a escrita direta, em muitos momentos, até a questão de impressão digital de espíritos. É um livro muito interessante, gente, porque assim, nós do movimento espírita, muitas vezes ficando ouvindo falar, mas eu não vou comprar um livro desse. Vá na biblioteca da sua casa, que haverá de ter. Até porque são livros pouco procurados, né? Então haverá de ter, vamos ter esse cuidado. E hoje até com a facilidade da internet, a gente consegue, né, acessar muita coisa. E aí, nós temos o outro livro, que é O Fotógrafo dos Espíritos. É Nedir Mendes da Rocha, que vem trazendo aquelas experiências, né, com a médium Otília Diogo, Antônio Feitosa, Valdo Vieira, Chico Xavier. É muito interessante e que tem fotos, inclusive aparecendo esse expelir do ectoplasma, né, que está acontecendo. E aí ele conseguiu fotografar, como o Dr. Nogueira de Faria também traz as fotos, mostrando, né, para a gente ter a possibilidade de analisar tudo isso. Fora essa questão, nós temos uma amiga, uma grande amiga, que a gente veio de uma cidade espírita, lá do Núcleo Espírita Pedro e Paulo. Aí depois ela foi para o Leão Denis, né? E ela está no plano espiritual. A nossa querida Soninha Regina, que é filha do tio Zezinho, chama tio Zezinho, né? Seu José. E aí, observa só, o seu José trabalhava no Leão Denis, já é um senhor, mas ele trabalhava na sala do chamado passe do tratamento espiritual. E trabalhava, né? As pessoas achavam estranho tudo isso. E aí um dia ela falou assim, eles vieram, né? Eles ficavam muito em Morro Azul. E ela falava assim, engraçada, a gente pequenininha, a gente via o papai, né, expelindo aquela coisa bem esbranquiçada, né? Pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, olha só. E aí a mamãe tirava a gente da sala, porque era como se o papai estivesse passando mal. Aí depois daquilo passava. Então era a questão do ectoplasma acontecendo com muita tranquilidade, não é? Então, amigos, essas obras, né, vêm nos mostrando assim
essa veracidade, a pesquisa que a gente faz mesmo, né, sobre essa questão da imortalidade. Eu acho muito lindo aqueles que não precisaram ver, né? Que com certeza, pela lógica, pela razão, vão chegando ali. Nós tivemos essa semana mesmo um vizinho que conversava com meu marido sobre esse fato, esse noticiário, né, da desencarnação do rapaz e tudo de uma forma bruta, e aí se conversava a luz da reencarnação. E ele falou assim, olha, eu acho tudo isso muito lógico. Quer dizer, a doutrina espírita, ela traz uma lógica pra gente, né? E aí a gente vai assim, vendo, raciocinando e chegando a conclusões, porque talvez se eu só observar, se eu só perguntar e não servir para nada, né, o computador, o HD, ele também guarda dados e não deixa de ser máquina. E nós somos seres inteligentes. Então ele fala, idênticos fenômenos com a ideoplastia por base são comuns na fotografia transcendente, em seus vários tipos. Porque, se o instrumento mediúnico e acompanhantes não demonstram mais alta compreensão dos atributos que lhes cabem na mediação entre os dois planos, preponderando com a força de suas próprias oscilações mentais sobre as energias exteriorizadas, perde-se, como é natural, o ascendente da esfera superior, que sulcaria a experiência com o selo de sua presença iluminativa, impondo-se-lhe tão somente a marca dos encarnados inquietos, ainda incapazes de formar o campo indispensável à receptividade dos agentes de ordem mais elevada. Então vamos ver devagarinho essa orientação que o nosso querido André traz para nós, né? C, aí tem o C, a condição. O instrumento mediúnico e acompanhantes. Então a gente está vendo que por mais exuberante que seja a expansão fluídica do médium, né? A capacidade do médium, mas tem o conjunto. E esse conjunto é essa questão dos acompanhantes. Quem é que está acompanhando ali, não é? Quem é que está observando ali o trabalho? Quem é que está sendo colaborador? Qual é o perfil desse colaborador? Como nós falamos no estudo passado, né? Então ele diz que se o instrumento mediúnico e seus acompanhantes não demonstram mais alta compreensão dos atributos que lhes cabem na mediação entre os dois planos. Meus queridos, a gente como médium tem que saber qual é o nosso papel. Porque se a gente não souber qual é o nosso papel, a gente vai ficar andando em círculos. A gente vai ficar gastando energia, a gente vai ficar divulgando decepções, a gente vai ficar achando, né, que os médiuns e os espíritos têm que resolver todas as nossas questões morais. A gente vai ficar assim, meus amigos. Então é necessário que a gente tenha compreensão quais são os atributos que me cabem na mediação entre os planos. Sou médium, tá bom. O que me cabe fazer? Por que eu sou médium? Como é que funciona a minha mediunidade? Quais são os espíritos que podem acioná-lo? E para quê? Qual é o trabalho dentro da casa espírita que eu estou engajado? É só a tarefa mediúnica? Ou existem outras tarefas em que eu tenho a oportunidade do contato, do convívio com os demais trabalhadores, encarnados e desencarnados? E o grupo que eu estou incluído, que eu faço parte, como é que é? Será que todos nós estamos estudando, estamos vendo nosso papel? Como médium produtor do fenômeno, como médium que está ajudando na produção, está sustentando a tarefa? E qual é o papel, quais são os atributos de quem sustenta? Já pensamos nisso? Quem sustenta tem que ser forte. Forte no pensamento,
forte na vontade, forte no conhecimento, forte no amor, na amizade, forte no foco dentro do objetivo da tarefa. Então, aí ele está falando, se não há essa compreensão, né, preponderando com a força de suas próprias oscilações mentais sobre as energias exteriorizadas, perde-se, como é natural, o ascendente da esfera superior. E aí perde por quê? Porque senão, gente, é aquela história do Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde quer, qualquer direção, qualquer vento serve, qualquer lugar serve. Então essa questão de objetivos é muito interessante e a espiritualidade está sempre nos conduzindo a pensar nos objetivos, a meditar. Ah, mas na minha casa espírita nenhum espírito se apresentou para falar. Dá uma olhadinha no Livro dos Médiuns. Uma olhadinha não, um bom estudo do Livro dos Médiuns vai nos ajudar a nos colocarmos, né? A nos responsabilizarmos, a aproveitarmos aquele momento de entendimento, para a gente trabalhar com entendimento, não com deslumbramento. Trabalhar com o entendimento da tarefa. Isso será sempre muito importante para nós, né? Para a gente não perder o quê? Esse apoio, esse suporte da esfera superior. Porque os bons espíritos da esfera superior, eles são planejados, são organizados, eles já reconheceram o valor do tempo. Eles reconhecem também e respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se eu não quero aquela tarefa ligada para o bem, eles não vão me forçar a aceitá-la. De jeito nenhum, não é papel dos bons espíritos, não é esse o perfil dos bons espíritos. Só que, se eu perco esse ascendente superior, né? E esse ascendente superior é que daria a experiência, aquele selo de autenticidade, de luz, né? De orientação, vai acontecer o quê? Vai sobrepujar, como ele fala, a marca dos encarnados inquietos. E esses encarnados inquietos, né, não vão poder formar um campo indispensável, esse campo propício, para que espíritos de ordem mais elevada façam os trabalhos mais elevados. Então, olha a complicação surgindo justamente porque faltou o quê? Compreensão dos objetivos. Faltou estudo, faltou entendimento. E é isso, meus amigos, que a gente vai estudando, né? Nessa obra Mecanismo da Mediunidade, que a gente vai estudando na doutrina espírita, para que não nos percamos nas complicações, nos embaraços, e eu até sempre tenho pensado um pouquinho nisso, na materialização das questões espirituais. Paulo de Tarso falava lá, parece que é os Gálatas, né? Será que começando pelo espírito, acabareis na carne? E a gente muitas vezes, em nome de algumas questões, né, de alguns interesses, a gente acaba subestimando o trabalho da esfera espiritual em função de questões meramente materiais. A gente necessita estar atento a esses aspectos. E aí, continua André Luiz agora a nos falar sobre a mediunidade de efeitos intelectuais. E ele fala assim: na mediunidade de efeitos intelectuais, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente como situações e personalidade reais, tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa, tão só por ver-lhes o retrato animado num filme. Então aqui, na mediunidade de efeitos intelectuais, é que fica bem mais claro, né, o médium, a ação desse médium, como intérprete dos espíritos.
E muitas vezes, né, esse médium que não está ajustado aos propósitos superiores, que não está afinado com a ideia do mentor, da direção espiritual segura da casa, que não é o amigo do estudo, que não é o amigo da reforma íntima, né? De aproveitar a oportunidade para o seu aprimoramento moral. Esse médium, meus amigos, esse médium, ele acaba ficando muito envolvido pelas questões materiais do grupo. Ah, Deus, mas você está querendo dizer que a gente não pode ser fraterno, né? Que a gente não pode gostar de estar junto? Com toda certeza, meus queridos. Mas lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, está lá: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Mas aí vem, instruí-vos. Este é o segundo. Quer dizer, amor sem instrução pode levar a essa grande complicação, até rimou, né? Essa grande complicação, que é o médium ficar tão envolvido pelo grupo, e esse envolvimento dentro do campo fluídico, dentro dessa perspectiva mental, o médium ficar tão influenciado por aquelas questões do grupo, que ele acaba sendo mais acessível à influenciação do grupo do que a influenciação do guia, dos espíritos responsáveis pela tarefa. E aí, daqui a pouco, ele começa a captar as imagens do grupo, o pensamento do grupo, as formas mentais que o grupo manda. E ele vai ter a interpretação, né, daquelas imagens como se fossem reais, como se fossem comunicações, como ele diz, né? Aquela pessoa é igual a criancinha, quando ela vê o retratinho, ela vê um filme, né? Ela vê lá aquele retrato, vê aquele filme, ela acha que está dentro da televisão, não é isso? Eu lembro que naquele momento que a televisão era aquele grande móvel de madeira, muitas criancinhas iam lá atrás, né, para ver se tinham contato, se conseguiam pegar, tudo isso. Mas por quê? A criança, ela não sabe o funcionamento, né, da radiofonia, ela não sabe de ondas, ela não sabe de interferência, influenciações, nada disso. Mas o médium, ele não pode ser qual criança. E aí, se ele está ajustado num grupo, além de sua atividade mediúnica, ele vai até identificar interessante esse pensamento, esse sentimento, ou essa forma de ser, se refere a fulano. E aí, nesse momento que ele está se sentindo muito assediado, né, muito pressionado pelo pensamento do grupo, ou de alguém especificamente do grupo, é a hora que ele sabe que ele vai ter que orar. É a hora de concentrar tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele aprendeu. Para quê? Para restabelecer o contato com esse planejamento espiritual superior, para ele sair dessa marca de inquietação do grupo encarnado. Muitas vezes essa inquietação, meus queridos, é até uma preocupação. Preocupação com a saúde do médium, preocupação com o horário. Eu lembro de uma história, eu não sei se foi um conto, ou se foi, acho que foi um conto, sim, que falava do relógio. Então o grupo mediúnico estava trabalhando muito bem. Mas quando dava lá alguns minutos para acabar a reunião, era distração, era dispersão, então a produtividade caía dentro do trabalho do grupo, porque as pessoas ficavam lá no relógio. E aí teve uma orientação do mentor espiritual, fazer o quê? Colocar o relógio atrás. Porque o relógio lá atrás, né, ninguém via, e aí o grupo começou a trabalhar em paz. É uma história, é um conto, mas muitas vezes isso acontece. Muitas vezes o médium está ali tratando do fenômeno, né? Trabalhando ali mediunicamente, e aí alguém está preocupado porque tem uma festa, tem um encontro familiar, ou às vezes até com uma condução, com transporte. Aí eu sempre lembro
do carinho, né, do cuidado que o nosso antigo Panfiro, fundador lá do nosso Leon Denis, ele tinha com os médios, né, com nós médios que trabalhavam naquele momento, aí há 30 anos atrás, né, a reunião, ela ia até 10 horas da noite. A reunião era mais tarde o horário, né? Então, vamos dizer assim, sair de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, né? Naquele horário, nós não tínhamos esse quadro que temos hoje. Mas, de qualquer jeito, era um horário em que a condução vai ficando mais escassa, né? E fica um pouco mais difícil. Então, eu lembro que ele tinha o cuidado de ver as pessoas que estavam de carro e ele pedia, vem cá, pode levar fulano, pode levar... Então, perguntava a alguém assim, com quem você vai? E aí alguém, né, voluntariamente se oferecia, porque a pessoa que estava de carro tinha uma facilidade maior. E assim foi se formando uma cadeia. Uma cadeia de um ajudando ao outro, tudo isso, né? Mais tarde, o trabalho, assim, aumentando, o número de companheiros e tudo, alguns usavam serviço de táxi, tudo isso, e aí passaram a compartilhar com outros, né? E aí aqueles que podiam já dividiam aquela despesa, tinham o contrato. Por quê? Porque quando você estabelece um padrão de segurança, isso aí faz com que a criatura se sinta mais à vontade na participação do trabalho. Mais tarde, até começaram a haver reuniões à tarde, né? Porque aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior e muitas vezes moram em determinados locais em que é um tanto mais difícil chegar tarde da noite, né? A gente vive esse movimento ainda no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade, né? Então, esses companheiros, dentro das possibilidades, participavam das reuniões mais cedo. Para quê, gente? Para que houvesse tranquilidade e a criatura conseguisse se doar integralmente àquela tarefa, né? Aquela atividade mediúnica. Então, tudo isso é bem importante, muito, porque o trabalho em equipe, nós nos influenciamos uns aos outros, né? E aí compete a esse médium o quê? Compete a cada um de nós termos discernimento. Se aquela ideia é nossa, se aquela ideia vem de alguém, se aquela ideia está de acordo com um projeto superior da casa ou não. E aí a gente vai ter que ter esse senso analítico profundo, né? Está de acordo com a proposta dos espíritos superiores? Ou é só uma inquietação ligada a coisas materiais? E o médium é convenientemente educado, convenientemente instruído, né, acerca da responsabilidade da tarefa, ele vai inclusive ajudar o outro para que não haja atropelos, né? Ele vai inclusive ajudar o outro para que o trabalho possa ocorrer bem e ajudar até o outro a dar a sua melhor parte. Que muitas vezes as questões acontecem, já falamos ainda há pouco, não é por maldade, é simplesmente por invigilância. E como vale, não é, a palavra certa, na hora exata, a advertência sobre forma carinhosa, sobre forma fraterna, porque naquele momento, todos nós, no contato com a espiritualidade superior, só ganharemos, meus amigos, quando a gente entra em contato ou entra num projeto superior. Mesmo sendo imperfeitos, com toda certeza a gente vai ganhar aquela experiência que em um momento da nossa vida de espírito terá toda a relevância para que a gente possa sair vitorioso, né? Dentro daquele tentame, dentro daquele esforço, dentro daquela movimentação amorosa, generosa que os bons espíritos nos dão. Então, amigos, instrução, sim. Conhecimento, sim. Integração aos objetivos mais altos, sempre. E tudo isso vai servir para nós, né? Como esteio, para que a gente não desvie o caminho que foi traçado por esses bons espíritos na condução da nossa mediunidade. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.